O Brasil não falha por falta de recursos naturais. Ele falha porque discute errado a relação entre meio ambiente e desenvolvimento. O debate costuma ser apresentado como um conflito inevitável. Ou se protege o meio ambiente ou se desenvolve economicamente. Essas opções são falsas e custam caro para o país. Primeiro, importa ressaltar que há um ponto fundamental que quase nunca entra no debate público: a dinâmica real do carbono nas florestas e nos sistemas produtivos. Florestas totalmente intactas, maduras e sem intervenção humana têm um papel essencial na manutenção do clima e da biodiversidade. Elas armazenam grandes quantidades de carbono e sua biomassa no solo. No entanto, do ponto de vista do balanço anual de carbono, essas florestas tendem a operar próximas do equilíbrio. O carbono que capturam na fotossíntese é em grande parte compensado na respiração das plantas, decomposição de madeira orgânica e mortalidade natural das árvores. Isso não diminui a sua importância ecológica, mas desmonta a ideia simplista de que preservar tudo sem qualquer manejo é sempre a forma mais eficiente de capturar o carbono adicional da atmosfera. Áreas com manejo florestal correto, planejado e fiscalizado apresentam uma dinâmica diferente e muito mais eficiente. O manejo estimula o crescimento contínuo das árvores, ele reduz a competição excessiva e melhora a regeneração. E além disso, ele mantém o sistema em fase ativa de crescimento. É uma fase em que a absorção de carbono é muito mais intensa do que as outras. Além disso, o carbono incorporado em produtos florestais de longa duração, como madeira estrutural, permanece estocado por décadas fora da atmosfera. E quando avançamos para sistemas agroflorestais, o ganho é ainda mais claro e muito maior. A combinação de culturas agrícolas com árvores, elas promovem a maior fixação de carbono no solo, o aumento da matéria orgânica, a melhoria da estrutura física do solo, a redução da erosão, a maior eficiência do uso da água e a diversificação econômica do produtor. Esses sistemas eles produzem alimento, renda e serviços ambientais ao mesmo tempo, algo que a preservação passiva sozinha não consegue entregar. O mesmo raciocínio se aplica à integração lavoura, pecuária, floresta, o ILPF. Diferente do modelo extensivo e degradante do passado, a ILPF moderna intensifica a produção sem ampliar a área, recupera solos degradados, aumenta a produtividade por hectare e reduz a emissão por unidade produzida. E transforma, além disso, a atividade agropecuária em aliada efetiva da captura de carbono. Em outras palavras, a produção bem feita sequestra o carbono, produção mal feita degrada. A proibição genérica não resolve nenhuma das duas. Ignorar esses dados técnicos em nome de discursos ideológicos não protege o meio ambiente, ele apenas impede que as soluções reais avancem. Preservar é necessário, conservar, manejar e integrar é inteligente. A sustentabilidade que ignora ciência, economia e realidade de campo não se sustenta no tempo. O Brasil é uma das nações com maior biodiversidade do planeta, com vasto território agricultável, enorme potencial energético e capacidade técnica reconhecida internacionalmente. Ainda assim, convivemos com atraso e pobreza regional, insegurança jurídica e perda constante de oportunidades econômicas. O problema não está na proteção ambiental, está na forma como ela é conduzida. Ao longo dos anos, o debate ambiental foi capturado por narrativas simplistas, que transformaram decisões técnicas em disputas ideológicas. Em vez de discutir como fazer, passamos apenas a discutir se pode ou se não pode. Isso paralisa projetos, afasta investimentos e cria um ambiente de insegurança que prejudica exatamente quem deveria ser protegido: a população. O desenvolvimento não é sinônimo de destruição. A preservação absoluta não é sinônimo de sustentabilidade. Países que avançaram economicamente entenderam isso cedo. Eles investiram em tecnologia, fiscalização eficiente, compensação ambiental e uso racional dos recursos naturais. O Brasil, por outro lado, defende muitas vezes, prefere o caminho da proibição genérica, sem planejamento, sem prazo, sem avaliação concreta e sem avaliar o custo-benefício.
Isso traz um resultado que é um paradoxo. Enquanto projetos legais ficam travados por anos, a degradação ilegal continua, ela acontece à margem da lei, sem controle, sem monitoramento e sem benefício social algum. E outro erro recorrente é tratar quem produz como inimigo. Produtores rurais, empresas, engenheiros e técnicos são frequentemente colocados como um obstáculo do meio ambiente, quando na realidade eles são parte essencial da solução em se tratando de profissional qualificado. Não existe preservação ambiental viável sem uma atividade econômica organizada. Não existe uma fiscalização eficaz sem arrecadação. Não existe sustentabilidade sem gente empregada. Renda circulando no Estado e o Estado funcionando corretamente. O meio ambiente ele precisa ser protegido, sim, mas ele precisa ser protegido com inteligência, com ciência, responsabilidade institucional. Isso sim. Isso significa que licenciar com critério técnico, exigir contraprestações proporcionais, fiscalizar de forma contínua e punir com rigor quem atua fora da lei são essenciais. Mas isso não significa paralisar o país em nome de discursos que não se sustentam na prática. O Brasil não precisa escolher entre floresta e desenvolvimento. Ele precisa escolher entre desorganização e planejamento eficaz. Quando o debate ambiental ele deixa de ser ideológico e passa a ser técnico, o país cresce, preserva e distribui melhor suas riquezas. Quando permanece raso, polarizado, todos perdem, inclusive o meio ambiente. Discutir errado custa caro, discutir certo gera futuro. Aqui, a proposta não é negar problemas, nem vender soluções mágicas. É encarar a realidade como ela é, construir caminhos possíveis. E se você quer entender a realidade do meio ambiente em relação ao desenvolvimento, seja bem-vindos ao Verdades em Campo.